Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade. Olá e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu neste episódio vou falar de um tema muito interessante que é no dia em que nós descobrimos que somos altamente sensíveis, ou seja, fizemos o teste para descobrir se nos identificamos com este traço de personalidade, com este traço de temperamento de alta sensibilidade, quando nós fazemos esse teste e descobrimos que sim, então como é que vai ser? Quando e como é que nós vamos contar e a quem é que nós vamos contar sobre o nosso traço de alta sensibilidade. Portanto, são todos estes aspectos que eu hoje vou falar neste episódio. Muito bem-vindo, eu sou a Sofia Loureiro, eu sou terapeuta natural e sou mentora de pessoas altamente sensíveis, ou seja, eu guio as pessoas altamente sensíveis a equilibrar o sistema nervoso de modo a viverem a serenidade no corpo e na mente, porque é muito importante nós termos o nosso sistema nervoso altamente sensível e equilibrado de modo a enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia. Portanto, vamos então falar daquele dia que depois de nós fazermos o teste de se sou altamente sensível, descobrimos que nos identificamos com este traço de personalidade. A quem é que eu vou contar, como é que eu vou contar e quais é que são os aspectos a ter em conta. Também pensando que realmente algumas pessoas já estão tão cheias e com um grande overload de informação que se calhar não se vão interessar tanto por este tema, principalmente se não se identificarem com alta sensibilidade, mas por outro lado eu também acho que é importante cada um de nós contribuir à sua maneira para a divulgação e para a sensibilização deste traço de personalidade que existe em 20% da população. E isto porquê? Porque este traço de temperamento traz consigo alguns desafios que nos podem levar a ansiedades, nos podem levar a baixa autoestima, nos podem levar a fadiga, nos podem levar a burnout, a tudo que advém de nós não sabermos os cuidados, o autocuidado que temos que ter com o nosso sistema nervoso, de modo a não entrar nestes burnouts e nestes desafios que acabam por ser mais difíceis para muitas pessoas. Portanto, se nós todos contribuirmos para sensibilizar à nossa maneira, eu já vou falar sobre este traço de alta sensibilidade, então vamos contribuir para aliviar o sofrimento de outras pessoas altamente sensíveis que nem sequer sabem que isto existe. Eu lembro-me sempre de um caso que eu ouvi de uma miúda chamada que era a Daisy Gumin, Gumin, e ela tinha 18 anos e tinha passado por desde diagnósticos de bipolar, tinha sido internada, tinha sido hospitalizada, fizeram-na passar por uma série de programas terapêuticos fora da família e tudo e mais alguma coisa, até que a mãe dela lembrou-se que tinha na prateleira o livro da doutora Elaine Aron, pessoa altamente sensível. Abriu o livro, começou a ler e percebeu que a filha dela, afinal, não tinha problema nenhum, tinha sim um sistema nervoso altamente sensível e que o seu devido autocuidado a partir desse dia, realmente todos aqueles sintomas que pareciam que faziam dela muito ansiosa, muito depressiva, acabaram por desaparecer. Portanto, daí a importância de nós também contribuirmos para sensibilizar sobre este traço. Além disso, aproveito para dar a boa notícia que em Portugal finalmente vai ser agora publicado o livro dos anos 90 da doutora Elaine Aron, Pessoas Altamente Sensíveis, a quem eu agradeço realmente a partilha da Cátia Fonseca, que me enviou uma mensagem a dizer: Sofia, em Portugal o livro vai ser publicado agora. Isto é só para vocês verem o poder da partilha, de informarmos, de partilharmos as nossas experiências uns com os outros. Se não fosse a Cátia, eu neste momento não sabia que em Portugal vai agora ser publicado finalmente o livro da Dra. Elaine Aron, Pessoas Altamente Sensíveis. Portanto, vou então falar
dos três aspectos que são interessantes de ter em conta sobre quando falar sobre a nossa alta sensibilidade. O primeiro aspecto é que sempre que necessário. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que cada pessoa altamente sensível, na verdade, tem sensibilidades diferentes. Ou seja, o sistema nervoso altamente sensível, já sabemos que nascemos assim, com um sistema nervoso que vai processar toda a informação de uma forma muito profunda e que isso pode levar facilmente a uma hiperestimulação, a um burnout, ou seja o que for, mas a verdade é que cada pessoa altamente sensível é um mundo. Portanto, há pessoas que são muito sensíveis ao ruído. Há outras pessoas que são muito sensíveis, por exemplo, aos cheiros. Há outras pessoas que são muito sensíveis às mudanças de temperatura. Portanto, como se vai manifestar em nós, a alta sensibilidade é diferente de pessoa para pessoa. E como tal, o que seria ótimo era que sempre então que nós temos, vamos supor que eu sou sensível ao ruído. Então, sempre que necessário, e para garantir o meu conforto, eu vou realmente então expressar essa minha alta sensibilidade. Por exemplo, eu trabalho num emprego e eu preciso, se calhar, de usar headphones para poder dar o melhor de mim, para me concentrar melhor, para me focar melhor e para ser mais produtivo. Então aí é necessário, se calhar, vou falar com o meu chefe e digo, eu tenho esta alta sensibilidade ao ruído, desconcentra-me imenso e para eu ser mais produtivo, eu gostaria de poder usar headphones. Se for preciso, não é preciso aprofundar mais do que isto. Tenho esta alta sensibilidade ao ruído e tal, pronto. Se o chefe por acaso se interessar, até podemos entrar em mais pormenores, em mais detalhes sobre a alta sensibilidade. Outro exemplo, eu partilho a casa com alguém e um dos autocuidados das pessoas altamente sensíveis é que realmente nós devemos ter algum tempo sozinho para descomprimir. Então eu também posso exprimir, nessa altura é necessário, com a pessoa com que eu partilho a casa, de dizer, olha, nós partilhamos a casa, mas olha, eu descobri que tenho um sistema nervoso que absorve muita informação ao mesmo tempo, por isso eu preciso de algum tempo para descansar, todos os dias, sozinho, de modo a não entrarem num burnout ou numa ansiedade. E o ideal até seria as pessoas verem juntos o documentário, que até podem encontrar online, podem alugar online, o documentário Sensitive Untold Story, da Dra. Elaine Aron. Assim as duas pessoas estão a aprender ainda mais sobre a alta sensibilidade. Portanto, o primeiro aspecto que eu acho que seria interessante é comunicar a nossa alta sensibilidade sempre que é necessário e vamos aprofundar conforme o interesse que a pessoa vai também revelar. O segundo aspecto é como é que diz a doutora Elaine Aron, como é que nós vamos então explicar isto às outras pessoas. E é tal coisa, também vamos explicar tão profundamente conforme a situação como já foi falado. Mas ela diz que pode ser uma coisa tão fácil quanto, já ouviste falar que 20% da população nasce com um sistema nervoso muito sensível? Sabias que isso tem alguns desafios, que é, por exemplo, como as pessoas absorvem muita informação, podem ficar cansadas muito depressa, ou podem ficar assim muito hiperestimuladas, ou podem ficar assim um bocado nervosas. Isto é muito interessante, não achas? Portanto, pode ser uma coisa tão fácil quanto isto. E dizer, mas sabias que ao mesmo tempo ter o sistema nervoso altamente sensível faz com que seja muito criativo e tenhamos um grande alto grau de empatia? Ou seja, pode ser uma coisa tão simples como isto. E explicar que é uma estratégia de sobrevivência, que existem mais do que 100 espécies animais. Ok? Portanto, às vezes não é preciso complicar muito. Acho que de uma forma muito simples consegue-se explicar o que é o traço da alta sensibilidade. Claro que uma das chamadas de atenção é que quando falamos então do traço da alta sensibilidade, que não vamos nos fixar, isto é horrível, isto implica muito stress, ou seja, falar disto de uma forma negativa, porque senão o que nós estamos a reforçar é o que nós acreditávamos antes a nossa vida inteira, é que isto era um problema e que havia algo de errado connosco, não é? Senão vamos estar a reforçar essa crença. Portanto, falar de uma forma positiva. E depois como é que nós podemos contribuir para sensibilizar os outros a nível coletivo?
Eu, por exemplo, como sou mentora de pessoas altamente sensíveis, tenho um blog, tenho um podcast e tudo isto. Mas a verdade é que não, nós também podemos sensibilizar as outras pessoas através de partilhas nas redes sociais. Ou partilhas, não é só nas redes sociais, onde vocês me estão a ouvir, podem partilhar, por exemplo, esta informação. E isto é um modo de todos nós contribuirmos coletivamente, então, para sensibilizar as pessoas. Não é obrigatório, por exemplo, nós partilharmos o nosso perfil. Nós podemos enviar por mensagem às pessoas que nós achamos que podem beneficiar disto. Porque, como eu disse, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu descobri que era altamente sensível, o meu mundo, de repente, fez assim, lógica. De repente, muitas peças do puzzle começaram a encaixar-se. Então, todos nós podemos, se calhar, contribuir para isso. E eu aproveito para partilhar que, por exemplo, eu esta semana fui entrevistada por uma turma de alunos, de jovens de uma escola de Almada, portanto aqui em Portugal, que estão a fazer um trabalho sobre pessoas altamente sensíveis. E a razão deles estarem a fazer este trabalho sobre pessoas altamente sensíveis para a disciplina de Psicologia é que uma das raparigas do grupo tem na sua família pessoas de diferentes idades que só descobriram numa idade mais avançada que eram altamente sensíveis e ela viu quanto a vida deles foi difícil até lá. Curiosamente, ela não é altamente sensível e, no entanto, quis contribuir para a divulgação da alta sensibilidade, precisamente para aliviar o sofrimento de outras pessoas que não o sabem, ou seja, contribuir para divulgar este traço. Agora, por exemplo, em Portugal, que finalmente o livro da doutora Elaine Aron vai ser publicado, acho que também vai ser muito importante para nós aprendermos a nos compreendermos melhor e começar a encaixar aquelas peças do puzzle que até agora às vezes já não faziam muito sentido ou pensávamos que havia qualquer coisa de errado connosco. Portanto, 2 aspectos interessantes a considerar quando nós vamos contar aos outros é contar sempre que necessário para garantir o nosso conforto e aprofundar tanto quanto necessário com a pessoa com quem estamos a falar, se ela revelar interesse. Segundo, podemos explicar de uma forma muito simples, como diz a doutora Elaine Aron, ou seja, é um traço que existe em 20% da população, que nasce assim, com um sistema nervoso muito sensível, isto tem os seus dons, tem os seus desafios, é muito engraçado, olha, se estás interessado vai fazer o teste. Pronto, pode ser assim de uma forma muito simples. Depois podemos todos nós também contribuir para partilhar as notícias que vamos ouvindo sobre este tema, porque nunca sabemos quem é que vai beneficiar. E em terceiro lugar, eu gostava de que ficasse esta grande chamada de atenção, que acho que é muito importante. Não usar este conhecimento como um motivo de separação. A humanidade já tem sempre motivos, todos os motivos e mais alguns de separação, ou é a raça, ou é o género, ou é o clube de futebol, ou é o partido político, ou é a pandemia, cada um tem a sua opinião, ninguém concorda, ou seja, já vivemos separados e depois nós próprios já vivíamos antes separados a pensar que havia algo de errado connosco por causa do traço de alta sensibilidade. Agora não vamos para o outro lado do espectro de achar novamente separados porque os outros que não são altamente sensíveis e eu que sou altamente sensível. Não. Além disso, a alta sensibilidade não é toda a nossa identidade. É uma parte da nossa identidade que é interessante e importante nós conhecermos porque o sistema nervoso altamente sensível requer realmente uma série de autocuidados para garantir a estabilidade do nosso sistema nervoso e a nossa serenidade. E a partir do momento em que nós sabemos disso, aprender a gerir. Isso sim é o que é interessante e é o poder, então, de sabermos que nos identificamos com este traço de alta sensibilidade, mas não como motivo de separação. Está bem? E não como um rótulo ou como um estandarte para usar. Portanto, isto é uma parte de mim, mas não é toda a minha identidade. Portanto,
Esta pelo menos sempre foi a minha opinião. Portanto, 3 aspectos interessantes a tomar em conta quando nós vamos falar sobre a nossa alta sensibilidade. Falamos sempre que é necessário para garantir o nosso conforto, estabelecer os nossos limites saudáveis, seja o que for. Podemos explicá-lo de uma forma bastante simples, podemos contribuir também de forma coletiva para sensibilizar a população, partilhando o que nós vamos encontrando, por exemplo, partilhando esta informação que eu estou a dar agora e depois não usar este conhecimento como separação. O mundo precisa de conexão e nós também precisamos de conexão, todos uns com os outros. E acabo este episódio com a citação de F. H. Bradley, que foi um filósofo do século XIX: o autoconhecimento que mais vale a pena é conhecer a própria mente. Eu acho que isto definitivamente, quando nos identificamos com o traço de alta sensibilidade, é muito interessante. Portanto, por hoje é tudo. Um grande namasté pela tua presença e até ao próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Um grande namasté. Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade.